Como automatizar uma planilha conforme várias condições. Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada aqui no Excel para como você faz uma função quando você depende aí de vários critérios para preencher aqui no caso os status dessas solicitações. Aqui a gente tem uma planilha de controle de não conformidade e nós queremos conseguir aqui automatizar conforme as quantidades. Então, você pode ver que na coluna H você tem as quantidades aí de peças, de itens, na verdade, em cada uma dessas não conformidades. Então, até 25, a gente quer categorizar como regular. De 26 até 80, atenção. Acima de 80, prioridade. Quando tivermos na coluna F, só para dar aquela complicada, né? Quando tivermos aqui na coluna F o status de concluído, queremos que fique ok. E se o status estiver em branco, queremos que fique escrito checar. Até para isso, vou deixar algumas em branco aqui, para a gente ter esse cenário, todos esses cenários na realidade, né? Beleza, pessoal. Então, de repente você está se perguntando aí, né? Legal, que função que eu vou utilizar para isso? Como que eu vou montar? Aqui, pessoal, eu acredito que, eu considero que o mais fácil aqui seja com a função sys, tá bom? Tem outras maneiras aí de você resolver isso, mas se você for pelo caminho da função sys, você vai perceber que inserindo aqui apenas uma coluna, você já vai conseguir resolver tudo numa tacada só, ou seja, automatizando sua planilha de forma rápida e prática aí também. Essa função sys, pessoal, ela está disponível nas versões mais recentes do Excel, tá? Se por acaso você tiver numa versão que ainda não tem ela, aí você teria que fazer uma função C dentro de outra função C, tá? Devo ter vídeos aqui no canal falando desse tipo de caso também, alguma aula onde eu explico isso, mas depois, mais pra frente, eu posso colocar em outras situações aí também. Então, beleza, pessoal, bora para a fórmula para resolver isso aqui tudo. Como que eu posso começar aqui, pessoal? Eu vou começar pela parte dos valores, tá bom? Sys. A função sys vai impedir teste lógico 1, valor se verdadeiro 1, e assim por diante, até eu finalizar aqui toda essa sequência. Então, o que eu poderia fazer aqui? Teste lógico, pessoal, é sempre você clicar numa célula, colocar um sinal de comparação e digitar um outro valor ou clicar numa outra célula. Isso aqui para o Excel, pessoal, é um teste lógico. Eu cliquei na célula H5, que é onde nós temos ali o valor, coloquei sinal de comparação, menor ou igual a 25, e aqui, pessoal, você viu que depois a gente pode continuar a função sys. Deixa eu só ganhar um pouco de espaço aqui, para a gente conseguir visualizar tudo. Ou seja, teste lógico, eu fiz três coisas aqui. O sinal de comparação que eu usei nesse caso foi o menor ou igual, para justamente até 25 cair na condição de regular. Feito o teste lógico, ponto e vírgula, escrevo regular entre aspas. Mais um ponto e vírgula aqui, que eu vou pro teste lógico 2, onde eu vou fazer o seguinte, ó. Parece meio enroscado esse teste lógico 2, não parece? Deixa eu só ganhar um pouco mais de espaço aqui, a gente já volta para a fórmula. Pronto. Parece meio complicado, né? Colocar esse entre aqui no Excel, né? De 26 até 80, atenção. Mas entenda, pessoal, que se eu fizer assim, ó, H5 menor ou igual 80, ponto e vírgula, atenção, já resolvi. O Excel já entendeu, pessoal, que os menores ou iguais a 25 vão cair em regular. Ele já salvou isso na memória dele, vamos dizer assim. Ou seja, se eu coloco esse H5 menor ou igual a 80, atenção, aí, pessoal, ele está entendendo que só as entre 26 até 80 que vão cair nesta condição aqui, beleza? Ponto e vírgula. Aí ficou fácil o restante, né? H5, que é onde eu tenho o valor, maior do que 80, ponto e vírgula, prioridade. A gente ainda tem, você viu que os critérios aqui, pessoal, de valor se verdadeiro, é sempre entre aspas, né? E sempre quando sua condição você colocar menor ou igual, maior ou igual, é sempre primeiro o sinal de menor ou de maior e depois sim o igual, beleza? Eu vou terminar a fórmula aqui por um instante, apesar de que a gente tem outras condições, só para você dar uma olhada como é que está ficando. Vou apertar o Enter. Então, pessoal, perceba que se a nossa situação fosse só resolver essa parte aqui dos valores, já está pronto, né? Ou seja, os acima de 80 estão como prioridade, até 25 regular. Os 78 aqui caiu no de atenção, certo? Já resolveria. Mas no caso, eu tenho mais condições aqui para jogar dentro dessa fórmula ainda, né? Então vamos voltar aqui para a nossa função, que a gente ainda depende de duas condições no status. Aqui, pessoal, eu vou só seguir aqui a fórmula. Ponto e vírgula. Quando o que eu tiver no status for igual a
concluído, esse concluído, pessoal, vou escrever entre aspas. Sempre que eu digito coisa do teclado, tem que vir entre aspas, e você tem que escrever igual como está na base. Letras maiúsculas e minúsculas não impactam, mas acento, qualquer pontuação aí já impactaria para o Excel se perder, vamos dizer assim. Então, quando for igual a concluído, ponto e vírgula, eu quero que fique como ok. Você viu que com essa função CES, né, pessoal, fica bem mais fácil de fazer aqui no Excel, né? É só teste lógico, valor verdadeiro, teste lógico, valor verdadeiro. E por fim, quando o status for em branco, ou seja, eu vou dar um clique aqui na F5, igual. Como é que é em branco no Excel? Abriu e fechou aspas, sem espaço no meio nem nada. Ponto e vírgula, checar. Fecho parênteses da função sys, desse monstrinho aqui que a gente fez, né? Aperto o Enter. Vamos arrastar para baixo para ver como é que ficou. Olha só, pessoal. Aqui tem um detalhe, tá? Que eu já vou te explicar aí o que está acontecendo. Você viu que aparentemente está tudo certo. Só que você percebeu que para as minhas condições na parte do status, eu tive problema, elas acabaram não pegando? Por que isso aconteceu? Porque aqui, pessoal, eu meio que tem que fazer uma coisa assim para o Excel, entender exatamente a sequência que eu preciso. Então você percebe que esse critério do status, ele acaba sendo prioritário com relação ao critério da quantidade. Sendo assim, a gente vai ter que inverter algumas coisas aqui na nossa fórmula. Que coisas são essas que a gente vai inverter? Vou voltar para a primeira. E aí, olha só, esses últimos dois que eu coloquei aqui, F5 concluído e F5 checar, eu tenho que levar eles lá para o começo da minha fórmula. Eu selecionei eles dois aqui, Ctrl X, volto para o começo da fórmula, Ctrl V. Aí, pessoal, olha só como é que está ficando então. Eu já fiz essa alteração aqui, beleza. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal, é com relação a ponto e vírgula, se está tudo ficando no lugar certo. Você percebe que aqui eu vou dar um ponto e vírgula e eu vou tirar esse ponto e vírgula do final, né? Então eu fazendo as duas primeiras condições no começo, até porque elas são que vão me nortear aqui nessa coluna do status. Por exemplo, quando for concluído eu quero que fique ok e fim de conversa, percebe? Quando for em branco eu quero que fique checar e fim de conversa também. Aí sim, depois que eu vou trabalhar para regular a atenção e prioridade conforme a coluna da quantidade, certo? Aperto o Enter. Agora sim, se eu arrastar para baixo, ele vai me dar na sequência que eu preciso, né? Então, como o primeiro é concluído, ficou ok. Algum que está em branco ficou como checar. E aí sim, para os outros que já estão com os valores, ele vai categorizar esse valor conforme essas minhas três regras aqui para os valores, né? Então, pessoal, um exercício aí para a gente, antes de mais nada, né, entender a função sys, quando que usa ela, como é que monta ela, e também para você ter em mente que, dependendo da situação que você precisa automatizar, você tem que prestar atenção aí na ordem dos seus critérios, né? O que é mais mandatório do que o outro, do que as suas outras condições, né? Isso aí, pessoal. Eu sou o Breno. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like. Se estiver precisando aí dos serviços da tela, está batendo cabeça com alguma planilha, temos soluções para você ou para sua equipe. Até um próximo.